Nesta aula vamos estudar as terminações A e AM, no estudo das palavras do latim. Como vocês sabem, no latim a terminação dos vocábulos, das palavras, é importantíssima. Para os substantivos e adjetivos, nós temos as declinações. Para os verbos, nós temos as conjugações, né? Então, devemos prestar muita atenção na terminação das palavras latinas, escritas em latim, para a gente entender o significado da frase como um todo, tá? Então, vamos lá, a nossa aula, onde nós vamos estudar as terminações A e AM. A parte final dos vocábulos latinos é importantíssima, porque serve para indicar a função lógica que determinada palavra desempenha na frase. Sempre que formos traduzir uma frase latina, devemos observar a parte final das palavras. Dada uma frase do tipo poeta amat rosam, devemos em primeiro lugar traduzir a palavra que termina em A. Em segundo lugar, devemos traduzir o verbo. Em terceiro lugar, traduziremos a palavra terminada em AM. Então, poeta amat rosam. Então, nós traduzimos essa frase como o poeta ama a rosa. Aqui nós temos a aplicação do que a gente colocou ali, né? Independentemente se o sujeito está na frente do verbo, o complemento está na frente do verbo, a gente sempre vai fazer essa verificação. Primeiro a palavra que termina em A e depois se traduzirá a palavra que termina em AM, né? Em segundo se traduz o verbo e por último a palavra que termina em AM. Vamos fazer essa aplicação aqui nesse texto, nestas 5 frases. Poeta amat patriam, ou seja, o poeta ama a pátria. Né? No latim nós não temos a figura dos artigos, né? Então temos que colocar, né, para traduzir para o nosso idioma, o latino diria simplesmente poeta amat patriam. Né? Mas nós, os portugueses, dizemos o poeta ama a pátria. Nautam amat poeta. Aqui nós temos que começar por poeta. Então, o poeta ama a navegação, os marinheiros. Né? O poeta ama navegar, ama a navegação. Tá? Aqui no nosso número 3 nós temos agricolam laudat nauta. A palavra que termina em A, traduzimos primeiro, depois o verbo, laudat, e por último o agrícola, né? Então, o marinheiro, nauta, louva os agricultores, né? Agora, no número 4, nós temos terram, nauta, laudat. Começamos traduzindo por nauta. O marinheiro, depois o verbo, louva a terra. Por último, número 5, nós temos poeta laudat terram. Primeiro, palavra que termina em A, né? Depois o verbo e depois traduzimos a que termina em AM. Então, o poeta louva a terra. Vamos ver aqui um provérbio, os provérbios, 2 provérbios. Verba volant scripta manent.
verba volant, scripta manent. Veja, temos duas frases aqui, né? Duas orações, né? Uma frase. Nós temos verba volant, o verbo, a escrita, né? Não, vamos ver aqui. As palavras, verba. A palavra voa, volant. A escrita permanece. A escrita permanece. Então, as palavras voam, a palavra voa, a escrita permanece. Isso aí é a tradução, né? Para verba volant, scripta manent. Agora o nosso outro provérbio é bis dat, qui celeriter dat. Bis dat, qui celeriter dat. Duas vezes dá, né? Duas vezes dá, quem rápido dá, né? Duas vezes dá aquele que dá rápido, né? Qui celerite dat. Tá? Vamos agora ao nosso questionário. Primeira questão. Qual a parte que desempenha grande importância no vocábulo latino? Qual é a parte do vocábulo latino que tem grande importância? Nós tínhamos visto aqui que era a terminação, né? Vamos aqui para voltar aqui. A parte final dos vocábulos latinos é importantíssima. Então é a parte final que tem grande importância no vocábulo latino. Qual a regra que se pode formular para a tradução de uma frase do tipo poeta amat rosam? Vimos também lá, né? Então, primeiro se traduz a palavra que termina em A, depois o verbo e depois a palavra que termina em AM. Então, poeta amat rosam, o poeta ama rosa. Vamos ao nosso vocabulário. Vamos estudar agora o nosso vocabulário. Poeta, o poeta. Amat, ama. Pátria, pátria. Nauta, marinheiro. Agrícola, agricultor. Laudat, louva. Terra, terra. Verba, palavras. Volant, voam. Scripta, escritas. Manent, permanecem. Bis, duas vezes. Dat, dá. Qui, quem. Celeriter, logo. Dat, dá. Então essa foi a nossa aula importantíssima, onde a gente pegou essas dicas de como analisar a frase, latina, né, para que a gente saiba como traduzir, tá? Então não esqueça, a parte final dos vocábulos latinos é importantíssima. Sempre que formos traduzir uma frase, devemos observar a parte final das palavras, tá? Primeiro a palavra que termina em A, depois o verbo e depois a palavra que termina em AM.